Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Eu sou Luiz, deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração sempre na sua mão através do portal Ludoli. O Papa Francisco continua internado. O Papa Francisco apresentou uma leve melhora em seu estado de saúde, que é estável, informou o Vaticano. Essa informação, esse boletim médico saiu ontem à tardezinha, dia 19 de fevereiro. O pontífice de 88 anos, que foi diagnosticado com pneumonia bilateral, foi submetido a uma série de novos exames terça-feira, exames de sangue, que apontaram uma melhora, principalmente nos índices inflamatórios. Segundo o comunicado, Francisco segue trabalhando e se mantendo informado através da leitura de jornais. As condições clínicas do Santo Padre estão estáveis. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma leve melhora, principalmente nos índices inflamatórios. Após o café da manhã, ele leu jornais e depois se dedicou às atividades de trabalho com seus colaboradores mais próximos. Antes do almoço, ele recebeu a Eucaristia. À tarde, ele recebeu a visita da primeira-ministra, Giorgia Meloni, com quem passou 20 minutos em particular. Ela é a ministra da Itália, né? A primeira-ministra da Itália. Giorgia Meloni, ao sair do hospital, disse para a imprensa assim, que o Papa não perdeu o seu humor. Continua muito alegre, com um humor elevado, né? Então quer dizer que está verdadeiramente melhorando. Mas devemos seguir nossas orações pelo Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, para que Deus faça o melhor na vida dele. A nossa vontade é que o Papa se recupere e volte para as suas atividades normalmente, né? Então, é um pedido que a gente faz para você que nos assiste, que continuemos em oração pelo Papa Francisco. Essa corrente grande de oração que o mundo inteiro vem fazendo, vem trazendo resultados, sim, né? Com certeza, Deus está ouvindo as orações de seu povo e trazendo a melhora para o Papa Francisco. Que Deus o abençoe. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Agora eu quero falar com você da Portotec. Está com problemas no seu computador, impressora? A Portotec faz manutenção de computadores, de impressoras, recargas de cartucho e muito mais. Com um serviço qualificado e profissional experiente, a Portotec apresenta um serviço de qualidade e com honestidade. Procure em Sete Quedas a Portotec.
Você busca elegância em roupas femininas? Venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além da elegância, você tem variedade, qualidade, bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Modas. A refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. O presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, do União Brasil, afirmou ontem, na quarta-feira, que todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Ele deu a declaração ao ser questionado sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Na entrevista que concedeu ontem, Alcolumbre também foi perguntado sobre a proposta de anistia ao pessoal que participou do 8 de janeiro, defendida por Bolsonaro e parlamentares da oposição. Em resposta, o presidente do Senado disse que esse não é o assunto dos brasileiros. Aí Alcolumbre disse, abre aspas, isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto, a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. Fecha aspas. Afirmou então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre ontem. Bom, já não é mais novidade para ninguém que a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e um grupo grande de pessoas. Segundo a promotoria, o ex-presidente Jair Bolsonaro chefiou, uma organização para tentar um golpe no Brasil e destruir a democracia. O ex-presidente, então, ontem, utilizou as redes sociais para comentar a denúncia apresentada contra ele e outras 33 pessoas pela Procuradoria-Geral da República, na qual o político do PL é apontado como líder de uma organização criminosa golpista. Na postagem, Bolsonaro fala em acusações vagas e diz que as denúncias que pesam contra ele são fabricadas. O ex-presidente também afirma que o mundo está atento ao que se passa no Brasil. Abre aspas, então, para o que o ex-presidente escreveu. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo. Todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. Fecha aspas. Bom, então, na terça-feira, 18, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusou formalmente Bolsonaro por 5 crimes. Bom, depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas,
e também do ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciar a respeito, como eu acabei de dizer, o presidente Lula disse hoje: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro estar defendendo a anistia, o perdão, a acusados de cometer atentado contra o Estado de Direito e tramar um golpe de Estado é, em sua visão, uma confissão de culpa. Abre aspas para as palavras do presidente Lula. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia estão acusando. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado, que cometeu crime. Ele deveria estar falando: vou provar minha inocência, disse Lula em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Abre aspas de novo para o que o presidente disse. Abre aspas. Ele, Bolsonaro, deveria estar dizendo: sou inocente, vou provar minha inocência. Mas está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo: gente, eu sou culpado. Tentei bolar um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Não deu certo porque tive uma diarreia, fiquei com medo, tive que voar para os Estados Unidos. Fecha aspas. Bom, essa reportagem que eu estou passando para você é do G1, tá? Que registrou aí as falas do presidente Lula, né? E o presidente Lula também defendeu, como vem fazendo desde que foi preso no âmbito da Operação Lava Jato em 2018, que os acusados tenham direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso o presidente Lula disse hoje de manhã. Você está assistindo nosso vídeo, bem-vindo, bem-vinda, obrigado por estar nos fazendo companhia. Aproveita e já dá o like no vídeo, não esqueça disso, clica no joinha aí que você ajuda muita gente. Se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreve no canal, entra para esse grupo, deixe seu comentário para a gente saber de onde você nos assiste e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. A gente pede também para você nos ajudar a manter o canal no ar. É isso mesmo, o canal tem algumas despesas e, como vocês sabem, eu sou deficiente visual. Então tá difícil a coisa, por isso estou pedindo a ajuda de vocês. Você pode ajudar de duas formas. A primeira é clicando no botão Seja Membro e fazer parte do clube de membros do Portal Ludoli. Ali, quando você clica, depois vai aparecer 3 opções. Vai aparecer uma primeira, que é de R$ 4,99 por mês. Você rolando a tela um pouco mais para baixo, aparece uma segunda, R$ 19,99 por mês. E depois tem uma terceira também. Você escolher uma das 3 opções, aí aparece a opção lá do cartão de crédito para você colocar o número do seu cartão de crédito e concluir o cadastro, tá bom? A outra opção, você pode fazer a doação através do Pix. O Pix vai estar na descrição, né? Mas eu vou dizer para você, a chave Pix é luiz.aral@hotmail.com. Luiz com Z. Conto com você. Os brasileiros Felipe de Moura Ferreira, de 26 anos, e Lucas Viana dos Santos, de 31 anos, que foram mantidos reféns por 3 meses em uma máfia de golpes cibernéticos em Niamar,
no Sudeste Asiático chegaram ao Brasil ontem, quarta-feira, dia 19. Os dois embarcaram na tarde de terça-feira, 18, em Bangkok, na Tailândia, e desembarcaram por volta das 16 horas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Felipe e Lucas aceitaram promessas falsas de emprego em 2024 e acabaram sendo vítimas de tráfico humano em Cacapark, Myanmar. O local é considerado uma fábrica de golpes online. Os dois conseguiram fugir ao lado de centenas de imigrantes. Eles foram resgatados com a ajuda da ONG Desudus Ron no dia 9. Aí a mãe de um deles diz assim, abre aspas, estou gelada de tanta emoção. Foram dias, meses de sofrimento. Acabou hoje, afirmou Cleide Viana, mãe de Lucas, fecha aspas. Graças a Deus estou ao lado do meu filho. A todo mundo que ajudou, meu agradecimento, completou. Bom, aí os rapazes contaram, né? Abre aspas. Eles batiam na gente quase todos os dias. Era muito difícil. Sofremos bastante e tem amigos que ainda estão lá. Eu fui espancado e preso porque tentei entrar em contato com um amigo meu. Eles me colocaram na prisão por 20 dias. Agora estou com minha família. Quero agradecer a todos que ajudaram. Estou muito feliz. Sei que minha mãe ficou muito preocupada. Fecha aspas, disse Lucas. Bom, isso aqui é um alerta, tá? Brasileiros que sofreram nas mãos de bandidos que escravizaram eles. Eles eram obrigados a dar golpes em outras pessoas enquanto estavam lá. E se não fizesse isso, eles tomavam choque e eram espancados, presos e etc. Isso é um alerta para os brasileiros que recebem propostas de emprego no exterior. Muitas vezes propostas muito boas, maravilhosas. Cuidado. O próprio Lucas aqui, que acabou chegando ontem no Brasil, depois de 3 meses escravizado, alertou em um vídeo para as pessoas. Tomem cuidado quando receberem esse tipo de proposta. Investiguem, procurem saber da empresa que os contrata, se é verdadeira, se a empresa realmente é confiável, de onde é, quem são seus fundadores, enfim, procure se informar, tá? Não caia nesse tipo de golpe, porque existe aí um tráfico humano para escravizar pessoas. Cuidado. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária iniciou ontem, quarta-feira, a Operação Estrangulatil contra a atuação do crime organizado dentro das cadeias do Rio de Janeiro e contra regalias oferecidas a chefes do Comando Vermelho, encarcerados como visitas íntimas irregulares. Os agentes fizeram uma devassa em celas dos presídios Gabriel Ferreira Castilho, Benjamin de Moraes e Alfredo Trajano, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, e encontraram 46 celulares. As ações tiveram início na semana passada. Ao todo, foram apreendidos 110 aparelhos celulares
e 2 quilos de material supostamente entorpecente. 39 detentos foram isolados, entre eles William Souza Guedes, o Corolla, Marco Antônio Pereira Firmino, o Maitor, e Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau. A SEAP vem trabalhando para desarticular a rede de comunicação desses grupos criminosos. Agora puxamos ainda mais a rédea curta, afirmou a secretária Maria Rosa Luduca Nebel. Bom, já faz algum tempo que a gente escuta que existe uma comunicação forte, existe um comando de dentro das cadeias, um comando do crime. Por isso, que bom, que eles estão desarticulando isso. Mas se entra celulares lá, alguém está permitindo que entre. Tem que descobrir quem são essas pessoas. O asteroide YR4, descoberto recentemente por astrônomos, tem agora 3,1% de possibilidade de atingir a Terra em 2032, o nível mais alto registrado desde que se faz esse tipo de medição, calculou a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, na terça-feira, dia 18. Este corpo celeste, com entre 40 e 90 metros de largura, poderia impactar o planeta em 22 de dezembro de 2032, segundo estimativas das agências espaciais internacionais, e potencialmente causar danos consideráveis, como a destruição de uma cidade. Bom, não entro em pânico, garantiu Bruce Betts, da organização americana Planetary Society, mas pediu que se tenha atenção com esse asteroide, batizado 2024 YR4. Se atingir a Terra, seu impacto poderia ser 500 vezes mais potente do que a bomba nuclear de Hiroshima, de acordo com as estimativas atuais. É o suficiente para arrasar uma cidade inteira, por exemplo, disse Betts, ou até mesmo provocar um tsunami, se o impacto for próximo a uma ilha ou a um litoral. Bom, muito raro. Embora o risco seja baixo, o risco de colisão seja baixo, é o mais alto já registrado em mais de 2 décadas de observação de objetos celestes. Bom, então, esse asteroide pode, atingir a Terra em 2032. Algo assim é muito raro, mas, por ora, não há perigo, declarou a AFP Richard SSL, chefe do Escritório de Defesa Planetária da Agência Espacial Europeia, ESA. No início da década de 2000, o asteroide Apophis causou comoção na comunidade científica internacional por sua probabilidade de 2,7% de atingir a Terra em 2029. Também é um índice que rapidamente caiu para quase zero. Também se espera que o prognóstico para o 2024 YR
R4 evolua em breve na medida em que são recolhidas mais informações sobre a sua trajetória. Então, a esperança aí dos cientistas é que esse asteroide, esse risco, né, de ele atingir a Terra diminua com o passar do tempo. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas, para utilitários agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. O presidente dos Estados Unidos chamou Zelensky de comediante modestamente bem-sucedido e ditador, além de fazer ameaças. Disse também que se ele não se apressar, vai perder o seu país. O presidente ucraniano rejeitou um acordo proposto por Trump para trocar terras ricas em minerais pelo apoio dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. A resposta de Trump veio com ofensas e pressão para que Zelensky aceite as condições impostas. Abre aspas. Um ditador sem eleições. É melhor que Zelensky haja rapidamente ou não restará ele um país. Enquanto isso, estamos negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia, algo que todos admitem que somente Trump e sua administração podem fazer, fecha aspas, postou o presidente americano. Nesta semana, representantes dos Estados Unidos e da Rússia se encontraram na Arábia Saudita para negociar a possível guerra, o fim da guerra, na Ucrânia. Mas nem a Ucrânia e nem países europeus foram chamados para participar desse encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem, quarta-feira, que uma eventual mesa de negociação entre Rússia e Ucrânia inclua, além dos dois países e dos Estados Unidos, representantes da União Europeia e de países do BRICS. Lula criticou a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo ele, tem negociado apenas com o presidente russo, Vladimir Putin. Aí Lula disse, abre aspas, o Trump ganha as eleições e o Trump começa a conversar com o Putin. E agora a preocupação de muitas pessoas é que o Trump tem que chamar o Zelensky para a mesa de negociação, porque agora só está o Putin negociando. Eu também acho errado. Não é nem chamar só o Putin ou só o Zelensky. Tem que chamar os dois, colocar numa mesa de negociação e encontrar denominador comum que possa reestabelecer a paz. Fecha aspas. Ainda segundo o presidente Lula, a União Europeia se envolveu nessa guerra com muita força e agora não pode ficar de fora da negociação. Lula deu a declaração ao lado do primeiro-ministro de Portugal,
Luiz Montenegro, em cerimônia após a assinatura de atos bilaterais no Palácio do Planalto. Abre aspas, então, o presidente Lula disse, abre aspas, se o Trump que estiver jogando de verdade e quiser a paz, ele pode conseguir. Acho que a China pode ser um parceiro importante. A Índia pode ser um parceiro importante. O Brasil pode contribuir, citou o presidente Lula, fecha aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o Dias Toffoli, anulou ontem, quarta-feira, dia 19, os processos contra o ex-ministro Antônio Palocci no âmbito da Operação Lava Jato. Toffoli se baseou no mesmo entendimento já adotado pelo STF em julgamentos anteriores, que identificou parcialidade na atuação do Ministério Público e do ex-juiz federal Sérgio Moro, e definiu que o devido processo legal não foi respeitado ao longo da Lava Jato. Bom, aí tem a decisão do ministro Dias Toffoli. Eu não vou ler aqui para vocês, mas em resumo, ele cancelou todas as decisões e condenações feitas pelo juiz Sérgio Moro em relação ao ex-ministro Antônio Palocci. Então, Antônio Palocci, a partir de ontem, está livre de todas as condenações que a Justiça lhe impusera no âmbito da Operação Lava Jato, quando o ex-juiz Sérgio Moro comandava a Lava Jato. O grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble apresentaram ontem, quarta-feira, 19 de fevereiro, à Justiça dos Estados Unidos uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. No texto, a acusação afirma que a base para a abertura do processo foi o bloqueio de Moraes de contas no Rumble, plataforma de vídeo similar ao YouTube, de uma série de usuários, incluindo um muito conhecido. O jornal Folha de São Paulo afirmou que trata-se do blogueiro Alan dos Santos, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que vive nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes determinou a prisão do blogueiro, que é considerado foragido pelo STF. Agindo sob o disfarce, aí vem o inquérito. Agindo sob o disfarce do Supremo Tribunal Federal, da República Federativa do Brasil, STF, o juiz Moraes emitiu ordens abrangentes para suspender diversas contas sediadas no EUA, nos Estados Unidos, contas banidas de um usuário muito conhecido e politicamente muito sincero, dissidente político, garantido que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa ver seu conteúdo. Diz o processo. Bom, nós estamos Apesar de não ser diretamente afetado por decisões do STF, o grupo de comunicação e tecnologia Trump, responsável pela rede social Truth Social, criada por Trump
quando ele foi banido do Twitter em 2021, alega que as ordens do juiz brasileiro interferem e vão contra a primeira emenda à Constituição norte-americana, que protege a liberdade de expressão. Outro trecho do processo. As ordens de censura constituem comandos estrangeiros que exigem censura extraterritorial em solo americano, contradizendo as principais proteções à liberdade de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos, diz a ação. A ação afirma ainda ver jurisdição para que o caso seja julgado por um juiz federal na Flórida, porque o Rumble está sediado em Tampa, que fica no estado norte-americano, e porque, segundo a acusação, o bloqueio de Moraes a contas do Rumble impediu o acesso de cidadãos dos Estados Unidos aos conteúdos em questão. O fato do processo correr Bom, aí vem aqui um professor de direito constitucional e ele vai dizer o seguinte: ele é da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. A jurisdição se aplicaria no mérito de o caso ser julgado na Flórida, mas o argumento referente ao usuário afetado é falacioso. O fato do processo correr na Corte Distrital da Flórida não faz diferença, porque continua sendo Justiça Federal, disse Sampaio ao G1. A diferença está no limite da soberania. Cada estado é soberano juridicamente. Então, se o ministro Moraes tomar uma decisão dentro da jurisdição do Brasil, se o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão em território nacional, em jurisdição brasileira, só vale para o território brasileiro. Então, por exemplo, só valeria essa decisão do ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos se a Corte americana entendesse que deveria utilizar dessa decisão da mesma forma em que foi tomada no Brasil. O que não é o caso. A proibição feita foi somente no território brasileiro. Então, não compete à Corte americana julgar esse tipo de ação, disse o professor especialista em direito. Mudando de assunto, um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a serviço de uma diligência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi alvo de disparos e acabou esbarrando na rede elétrica ao desviar dos tiros. O equipamento do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais voava baixo quando criminosos começaram a atirar. A equipe a bordo revidou e houve tiroteio. O piloto decidiu pousar em um local seguro a fim de verificar avarias. A Polícia Civil afirma que a aeronave não foi atingida por nenhuma bala e que ninguém a bordo ficou ferido. A equipe decolou e seguiu viagem normalmente, mas levaram um belo de um susto, né? Porque provocou ali uma explosão quando o helicóptero tocou no fio de alta tensão. O Hamas entregou na manhã de hoje os restos mortais de um bebê, uma criança, a mãe deles e um idoso em caixões pretos.
O bebê tinha 9 meses e era o mais jovem dos reféns israelenses mantidos na faixa de Gaza. 3 dos restos mortais são da família Vivas, símbolo em Israel do sofrimento dos reféns mantidos em Gaza. A entrega, que faz parte do acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, aconteceu em Canyones, na faixa de Gaza. Os restos mortais foram entregues em caixões pretos para integrantes da Cruz Vermelha, responsáveis por levá-los até Israel. O governo israelense confirmou a entrega dos corpos. A ONU condenou a forma como o Hamas entregou os corpos dos reféns. O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse que o desfile de corpos em Gaza foi abominável e vai contra o direito internacional. As vítimas tinham sido feitas reféns no ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1,2 mil pessoas em Israel. Outras 251 foram sequestradas pelo Hamas. A retaliação israelense, que lançou uma guerra contra o grupo Hamas, deixou cerca de 48 mil mortos e destruiu quase toda a faixa de Gaza. Destruiu muitas e muitas cidades no território palestino. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Essa última notícia é muito triste, né? A entrega de corpos. Vamos torcer para que a guerra termine, né? Eu volto amanhã com o portal Ludoli Notícias, sempre contando com a sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!